Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido para falar foi sobre o pneumotórax no raio-x. Identificar essa condição é uma tarefa corriqueira nos serviços de emergência e urgência. O diagnóstico parte de manifestações clínicas como dispneia e dor torácica aguda, utilizando radiografia para confirmação do quadro. As informações disponibilizadas pelo raio-x de tórax têm grande relevância até para determinar o tamanho do pneumotórax e definir o tratamento ideal. No entanto, a baixa sensibilidade do exame exige alta capacidade analítica e conhecimento sobre a anatomia das estruturas torácicas, a fim de que pequenas alterações sejam percebidas. Falo mais sobre elas ao longo deste podcast, além de boas práticas para laudar o raio-x e benefícios dos resultados emitidos via telemedicina. Saiba como identificar pneumotórax no raio-x. A combinação entre sintomas sugestivos e raio-x do tórax é capaz de confirmar ou afastar a suspeita de pneumotórax. Em especial quando existe história de eventos e/ou doenças capazes de provocar essa condição, a exemplo de trauma torácico ou lesão penetrante, tabagismo, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, tuberculose, reanimação cardiopulmonar, aspiração transtorácica com agulha e outros procedimentos médicos invasivos. Para compreendermos melhor como acontece o diagnóstico de pneumotórax a partir do exame de raio-x, vamos entender mais sobre essa condição. Entenda primeiro o que é pneumotórax. É um quadro caracterizado pela entrada de ar na cavidade pleural, localizada entre os pulmões e a caixa torácica. A presença de ar entre as duas camadas da pleura, membrana que envolve pulmões e parte interna da parede do tórax, eleva a pressão local, desencadeando o colapso pulmonar. Existem diferentes tipos de pneumotórax, classificados de acordo com a causa e complicações. O mais grave é o tipo hipertensivo, que ocorre quando o ar entra progressivamente na cavidade pleural e fica retido na membrana. Aos poucos, aumenta a pressão sobre os órgãos e vasos sanguíneos do tórax, podendo desencadear choque se não houver socorro rápido. Há também o pneumotórax espontâneo, que pode ser primário ou secundário. O tipo primário é mais raro, acometendo geralmente pessoas jovens e fumantes ou que tenham bolhas subpleurais devido a fatores hereditários. Essas bolhas se rompem, permitindo a passagem de ar dos pulmões para a cavidade pleural. O pneumotórax espontâneo secundário costuma ser mais grave, resultando de patologias pulmonares como DPOC, fibrose cística e certos tipos de pneumonia. O acúmulo de ar na cavidade pleural ainda pode ser consequência de trauma, tipo traumático, ou procedimentos de saúde invasivos, pneumotórax iatrogênico. O raio-x pode identificar o pneumotórax. Ele é capaz de identificar o pneumotórax, principalmente nos casos em que há volumes maiores de ar na cavidade pleural. Normalmente, o exame é feito em posição ortostática e durante a inspiração para evidenciar o quadro. Simples, indolor e não invasiva, a radiografia torácica oferece imagens internas do arcabouço ósseo, pulmões, mediastino, linhas ou bordas cardíacas e vasos sanguíneos. Suas principais vantagens estão na rapidez para aquisição dos registros e possibilidade de ser feita mesmo em pacientes acamados. A técnica empregada é a emissão de radiação ionizante, que ultrapassa os tecidos e é absorvida em parte por eles. Partes densas aparecem claras nas imagens radiográficas, a exemplo dos ossos, enquanto as de menor densidade são retratadas em tons de cinza ou mesmo em preto, como o ar. Assim, dá para diferenciar contornos dos pulmões e a presença de ar fora desses órgãos. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morte agora mesmo. Sobre os sinais de pneumotórax no raio-x. Conforme estudo publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, a radiografia simples do tórax geralmente confirma o diagnóstico através da presença de faixa de ar entre a parede torácica ou diafragma e a pleura visceral. A radiografia com incidência lateral é útil em algumas situações,
podendo ser complementada pela radiografia obtida durante expiração forçada, que pode evidenciar pequenos volumes de ar no espaço pleural, não visualizados na radiografia convencional. Devido à sua menor densidade, a faixa de ar aparece mais escura que os pulmões. Nesse cenário, também não é possível observar a área periférica dos vasos sanguíneos do pulmão afetado. Aprenda como laudar um raio-x de pulmão. A interpretação e laudo do raio-x de tórax são reservados a radiologistas especializados na área deste exame, como determina o Conselho Federal de Medicina. Afinal, as imagens oferecem um retrato em duas dimensões de estruturas tridimensionais, com uma série de sobreposições que podem confundir médicos inexperientes ou de outras especialidades. A qualidade das imagens é outro fator por trás da baixa sensibilidade do raio-x, uma vez que registros da tomografia ou ressonância magnética têm maior nitidez e resolução espacial. Outros pontos de atenção que devem guiar o radiologista na elaboração do laudo são: movimento inspiratório. Quando é feito corretamente, espera-se que a imagem apresente de 6 a 7 costelas anteriores ou de 9 a 10 posteriores. Características das estruturas conforme o ponto de vista, ou seja, a incidência radiológica. Diferenças entre o pulmão esquerdo e o direito. Penetração adequada para o exame. É atestada quando há boa visualização das linhas dos corpos vertebrais atrás do coração. Possibilidade de rotação durante o exame, que pode ser descartada ao verificar que a distância entre a porção medial da clavícula e o processo espinhoso são iguais bilateralmente. Telemedicina agiliza o diagnóstico de pneumotórax com raio-x. A alta demanda por radiografias pode sobrecarregar os radiologistas locais, pois a interpretação do exame pede dedicação exclusiva. O cenário fica ainda mais complicado para pequenas clínicas em locais distantes dos centros urbanos, onde há carência de especialistas e até de médicos generalistas. De olho nessas barreiras, empresas de telemedicina criaram a opção de laudo eletrônico para o raio-x. Basta que a unidade de saúde tenha um dispositivo com conexão à internet para se beneficiar do telediagnóstico, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O médico ou técnico em radiologia faz o exame normalmente, em seguida, usa seu login e senha para acessar a plataforma de telemedicina Morse. Ele compartilha as imagens no sistema, permitindo que um radiologista online inicie sua avaliação. O especialista compõe e insere sua assinatura digital no laudo médico, garantindo a autenticidade. Assim, o documento é liberado em minutos na plataforma. Veja mais detalhes no site da Morse e leve essa inovação para a sua clínica. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Morse agora mesmo.